O Equador é um pequeno país que fica encravado entre a Colômbia e o Peru. Não faz fronteira com o Brasil, mas se transformou ultimamente numa espécie de epicentro da luta eleitoral entre a esquerda e a direita, nesse movimento aí contra a maré direitista que assolou a América Latina há cerca de 10 anos. Todo o sistema econômico e a OEA se congregaram para evitar que o candidato do ex-presidente Rafael Correa, Andrés Arauz, que tirou o primeiro lugar nas eleições de primeiro turno ocorridas no último domingo, seja o escolhido no segundo turno previsto para 11 de abril. É uma história complicada e rocambolesca e que vale a pena ser contada. Bom, os principais candidatos são o Andrés Arauz, que já disparou na frente com 32% dos votos, e é o candidato Rafael Correa. Depois vem o Guilherme Lasso, que briga com Pérez, com Iaco Pérez, o candidato que se diz representante dos indígenas. Mas na realidade ele parece ser mais calçado pelo capital financeiro do que propriamente pelas populações nativas. Guilherme Lasso é o candidato da direitona, ex-banqueiro, ex-dono da Coca-Cola. E aí o que aconteceu? O Guilherme Lasso acabou passando na frente por questões de décimos, na contagem eleitoral quase que final, 99,53%. Passou o Iaco Pérez. Só que o Iaco Pérez é um cara com grande apoio financeiro internacional, principalmente, apesar de se dizer um candidato indígena, e conseguiu ali um acordo com o próprio Lasso para que sejam recontados a maioria dos votos, principalmente na costa atlântica, que é na província de Guayas e em outras 16 províncias. O Conselho Eleitoral, que é presidido por Diana Atamainte, uma correligionária do que se diz indigenista Iaco Pérez, acabou aceitando aquele acordo e mandou fazer a recontagem de votos. O jornal argentino Página 12 denunciou a manobra em suas páginas. Insólita manobra política com a anuência da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e as autoridades eleitorais diante do balotagem, que é o segundo turno marcado para 11 de abril. Eleições no Equador. O anticorreísmo pactou uma recontagem massiva, num acordo no qual participaram apenas os candidatos que perderam, sem consultar aquele que se impôs amplamente em primeiro turno, que é o Andrés Arauz. Se aprovou uma massiva revisão da eleição. As autoridades eleitorais não explicaram os motivos nem fixaram prazos para fazê-lo. O Andrés Arauz, que é um rapaz de apenas 36 anos, está bem orientado, pelo ex-presidente Rafael Correa, que está exilado na Bélgica, mas está comandando a eleição a partir de seu escritório no México. Eles, tanto o Arauz quanto o Correa, ainda não se pronunciaram. Eles vão deixar que as coisas ocorram normalmente e decidiram se concentrar apenas na campanha eleitoral, no esclarecimento do eleitor, principalmente explicando quem é o Guilherme Lasso e quem é o tal do indigenista, o Iaco Pérez. Esse Iaco Pérez a gente vai conhecer bem nessa reportagem que fez sobre ele o site Grayzone, um site americano de tendência de esquerda.
Bom, aqui é esta reportagem do Grayzone, que apresenta o candidato Iaco Pérez, de 51 anos. Aqui ele está sozinho e aqui do lado da esposa e de um correligionário. Respaldado pelos Estados Unidos, o candidato ecossocialista do Equador, Iaco Pérez, apoia golpes de Estado e a ajuda à direita. O candidato presidencial equatoriano Iaco Pérez apoiou golpes na Bolívia, Brasil, Venezuela e Nicarágua. A campanha de seu partido Pachakutik, respaldada pelos Estados Unidos e supostamente de esquerda ambientalista, é promovida por lobistas corporativistas da direita. Pérez, um líder indígena do partido Pachakutik, pretendendo ser a verdadeira opção da esquerda nas eleições, critica Arauz e o movimento correísta, que ele não considera suficientemente puros. Mas a trajetória política de Pérez sugere que é um cavalo de Troia dos inimigos mais implacáveis da esquerda. O apoio que Pérez aparentemente tem da Embaixada dos Estados Unidos reflete seu papel altamente suspeito. Imediatamente depois da eleição, quando o Conselho Nacional Eleitoral de Equador ainda não havia publicado os resultados determinando quem participaria na segunda volta em abril, Pérez disse que a embaixada estadunidense o chamou e lá assegurou que seria o candidato em segundo lugar. Aqui está a foto na própria reportagem do Grayzone do candidato Iaco Pérez, todo sorridente, com o embaixador dos Estados Unidos, o Michael Fitzpatrick. Pachakutik, o partido de Pérez, se identifica como ecossocialista e alega representar as comunidades indígenas do Equador. Mas como o candidato que o lidera emprega uma retórica de esquerda matizada de metas regressivas. Pachakutik está estreitamente vinculado a ONGs financiadas por Washington e Estados-membros da União Europeia. Os líderes do partido foram adestrados pelo Instituto Nacional de Democracia, NDI, por suas siglas em inglês, uma subsidiária da CIA que opera abaixo os auspícios da NED. A NED, publicamente, conta com mais de 5 milhões de dólares. A NED é aquela instituição americana, não é, patrocinada pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, esses 5 milhões de dólares foram em subvenções para ONGs no Equador, justamente entre os anos de 2016 e 2019. Muito desse dinheiro foi financiado por grupos de oposição anti-Correia, como Pachakutik e seus aliados. Pachakutik é o braço político do grupo indígena CONAI, que colaborou à frente dos protestos contra o ex-presidente Correia, formando uma aliança não declarada com a direita oligárquica do país, no intento para desestabilizar e derrocar o presidente socialista. E aquele mesmo movimento que tinha, e aliás ainda tem na Bolívia, e que colaborou com o golpe de Estado contra o Evo Morales. É aquele pessoal que está sempre reclamando, não é? Mas que tem por trás financiamento dessas grandes ONGs e fundações americanas.